Hey guys, Teacher Rodrigo here, e hoje falaremos sobre Bjorn, também conhecido nas mesas do Brasil todo como o Pequeno Urso, ou Ursinho Pimpão, e por aí vai. E o vídeo de hoje é a pedido de um inscrito aqui do canal, olha só. Eu perguntei ali nos comentários, e aí, você quer que eu poste vídeo de quem? Pra galera. E esse meu amigo aqui, @Lokius, postou, quero do Gandalf ou do Bjorn. Então, tá na mão. Esse é pra você e pra quem gostar do Bjorn. Temos sobre um guia para jogar decentemente com o Bjorn, esse que tem a capacidade única dentro do jogo de se transformar numa outra versão de si mesmo, a do Grande Urso. Ele ganha grandes poderes físicos e de combate, mas perde muito na sua capacidade intelectual. Me lembra alguns amigos de academia, né, para falar a verdade. Neste guia falaremos de maneira rápida e sucinta, eu não quero que você perca 2 horas aqui ouvindo eu falando, não, para você sair daqui jogando razoavelmente bem, ou quem sabe melhor do que você já joga hoje de Bjorn, ou quem sabe só tendo umas ideias novas, inovadoras aí sobre o herói. Vamos falar sobre as estatísticas dele. Mas antes disso, editor, coloca a vinheta. Essa é a vinheta do Teacher Rodrigo. Na sua primeira forma, Bjorn tem 3 de vigor, 3 de sabedoria, 3 de agilidade, 2 de espírito e 3 de esperteza. Ou seja, é aquele personagem que presta com qualquer classe, não fica ruim, mas ele também não é excelente em nada, não. Beleza? Seu limite de medo e dano é 6 e 6 respectivamente. Somente pode ter 3 de inspiração, que pode ser um lado negativo aqui do nosso amigo ursinho. E olha só a habilidade passiva dele, ou enfim, a habilidade única do Bjorn. Antes de interagir, se não houver heróis próximos, você pode examinar um. Ou seja, ele gosta de jogar sozinho, ele gosta de jogar longe da equipe. Beleza? Pensa ele na sua cabana, sozinho, isolado, vivendo sua vida tranquilamente. Quando ele muda para o Grande Urso, quando ele se transforma no Grande Urso, a coisa muda de figura. 5 de vigor, 2 de sabedoria, 3 de agilidade, 4 de espírito e 2 de esperteza. Representando aí esse crescimento físico e essa forma mais bruta dele, né? Forma do Grande Urso aí, focado completamente em combate, tá certo? A sua passiva, sua habilidade única muda. Olha só. Antes de interagir, como um custo extra, escolha e descarte uma perícia preparada. Ou seja, você é ótimo em combates, mas se precisar interagir, se precisar raciocinar talvez com o urso, ele já não é dos melhores. Então ele representa isso tendo que descartar uma carta preparada. E aí que você pode descartar, por exemplo, a carta que faz com que o Bjorn se transforme em urso, podendo aí ter um certo controle de quando você é urso, quando você é homem, né? Vocês já conhecem o meu canal, eu não falo aqui sobre as sugestões iniciais, sobre como você deve jogar ele de acordo com o que o jogo pensa que você deve fazer. Não, aqui a gente está para repensar e tentar pensar em maneiras diferentes de atingir aí os potenciais dos seus heróis. Tendo em mente que quando você se transforma no Grande Urso, você vira uma máquina de guerra de corpo a corpo, ou seja, você abre mão das suas funções, não, mas do que você fazia anteriormente como homem para ser agora uma máquina de guerra de corpo a corpo. Não faz sentido que você seja um herói corpo a corpo antes. Ou seja, você vai estar deixando de ser corpo a corpo para ser corpo a corpo. Então, penso que o Grande Urso se destaque como homem, como um arqueiro, que tal? Neste caso, focaremos no Bjorn, na sua forma de homem, primeiramente. Veja só, 3 de agilidade, 3 de esperteza, ou seja, permite que a gente use tanto o arco longo quanto o arco curto. Começando então com a nossa ideia sobre usar o arco longo. Veja, o Bjorn, quando ele se transforma no Grande Urso, ele tem um dano excelente contra um alvo. Então, a minha sugestão para que você se dê bem aí como Bjorn, utilizando o arco longo, é buscando aquela evolução que tem a tag Fender. Arco longo da Floresta das Trevas. Seria essa daqui a nossa primeira evolução do arco. Veja, ele te dá 2 golpes, 5 golpes e Fender. Ou seja, se houver um grupo de inimigos, e como você como Grande Urso normalmente teria um pouco de dificuldade de abater esse grupo inteiro,
com o seu arco, você consegue abater um grupo de maneira mais fácil. Depois, no nível 3, você já pode escolher qualquer uma das duas opções. Ambas têm a opção de aplicar fender nos seus ataques. Vai depender de como você está construindo o seu personagem. Se você tiver com a classe de bardo, eu sugiro que você use aqui o arco chamado Canção do Luto. Estou com ele aqui na mão. Veja só, quando usado para atacar, se tiver uma carta de canção preparada, adicione um de acerto. Então pensa você ali como um bardo, prepara algumas cartas de canção. Veja só, você tem acertos garantidos aqui, quem sabe uma carta ou duas cartas de canção preparadas. Todos os seus ataques, você tem um acerto garantido. É uma carta muito forte. E temos ali então um acerto 2 golpes, um acerto letal, que é uma das tags, para mim, a melhor tag do jogo, e 2 acertos, 5 golpes e fender. Então ele tem aqui um teto de dano de 7 golpes com fender, parece baixo, né? Mas quando você aplica letal, você mata grupos de inimigos de até 14 de vida. Então é uma carta muito boa. Se você tiver de bardo ou com várias cartas de canção preparadas. Se você tiver com uma classe que permite com que você prepare muitas cartas e tenha sempre uma carta sobressalente ali, ou seja, que você possa descartar rapidamente, você vai preferir prata cadente. Olha só, quando usado para atacar, você pode descartar uma carta preparada para converter todas as folhinhas, todos os destinos, né, em acertos. Então, tá sobrando carta, descarta, e todas as cartas todas as cartas com folhinha ali do seu teste vão se transformar em acerto. Ele tem um teto de dano um pouquinho maior. Veja, um acerto, 3 golpes, 2 acertos, 2 golpes com perfurar e 2 acertos, 5 golpes e fender. Ou seja, o teto aqui são 10 golpes com perfurar e fender. Parece que esse aqui dá mais de dano consistentemente, mas esse aqui ele dá a tag letal. Então eu tenho a impressão que Canção do Luto, mesmo que você queira dar dano, ele é um pouco melhor do que Prata Cadente. Mas o dano do Prata Cadente é um pouco mais consistente e tem a questão da armadura também. Você consegue perfurar ali seus inimigos. Agora, o arco curto, ele já é para aqueles personagens mais arriscados, que estão a fim de correr um risco para um dano um pouco maior. Eu, sinceramente, prefiro mais usar o arco curto. Eu tenho mais carinho por ele. Parece que eu gosto desses personagens que se arriscam. O arco curto, nível 1 e nível 2, não tem muitas escolhas, mas ao chegar no nível 3, a gente tem essas duas opções aqui da tela. Chuva de estrelas e sangue do inimigo. Ou sangue inimigo, melhor dizendo. Então, no Chuva de Estrelas é o seguinte, quando usado para atacar, se tiver uma montaria equipada, você pode revelar uma carta extra. Ele não adiciona um acerto, ele permite que você teste com uma carta a mais. Beleza? Um acerto, 3 golpes e fender, um acerto, 3 golpes e castigar, um acerto, 3 golpes e perfurar. A combinação de castigar e perfurar faz com que essa carta aqui seja excelente contra os chefes, contra os boss. Tem alguns chefes que eles que eles são imunes a perfurar e castigar. Mas ali no late game, ali no final do jogo, tem vários inimigos ali que eles têm armadura física e essa armadura mágica, né, que é perfurada ali pelo castigar. Então pra mim, ela acaba sendo um pouco melhor do que a outra, tá? Mas sangue inimigo também não é nem um pouco ruim, não. Veja só. Um acerto, 3 golpes e letal. Lembra do letal? 2 acertos, 5 golpes e perfurar. Então tem letal, ou seja, ele te dá um limite máximo de dano um pouco menor, de 8 golpes. Mas a tag letal faz com que você, quando você, num golpe só, diminua a vida do inimigo abaixo da metade, ele mata na hora. Entendeu? Então, sei lá, tem alguns inimigos que tem 20 de vida, por exemplo. Se você, nesse golpe, deu 11 de dano, você mata ele na hora. Entendeu? Então o letal é muito forte. Além disso, olha só, quando usado para atacar, você pode sofrer um de dano virado para baixo, para adicionar 2 golpes. Se você tá com aquele personagem que você consegue recuperar sua vida, ou de repente tem algum healer por perto, né, um suporte ali que tá curando a equipe, né, uma Arwen, por exemplo, você sofre 1 de dano para dar mais 2 de dano. Não precisa nem de acerto, não precisa de mais nada.
Então, vale a pena esse arco se você tá afim de correr risco. Bom, agora falando sobre as classes. Opa, peraí, cheguei aqui. Alguém falou em classe e eu cheguei. Classe é comigo mesmo, eu sou professor de inglês, se você não sabe. Você já estudou inglês antes? Você sabe que inglês não vai te fazer chegar até Mordor, né? Mas vai te fazer chegar até, quem sabe, nos Estados Unidos, quem sabe na Inglaterra, quem sabe no Japão, sei lá. Parece brincadeira, mas eu tenho alunos espalhados ao redor do mundo. Por incrível que pareça, tem alunos que moram nos Estados Unidos e eles fazem inglês comigo aqui do Brasil. Sabe por quê? Eles chegam lá e falam assim: teacher, eu tentei fazer inglês aqui, mas os teachers aqui, eles são muito rudes, eles nem falam outra língua e querem ensinar a língua deles, eles não sabem esse processo que é aprender um idioma novo. E aí, de lá dos Estados Unidos, o pessoal faz aula ao vivo comigo. Então se você tá afim de fazer uma aula 100% ao vivo, não tem nada de aula gravada, tá? É eu e você, aula particular, não é grupo, não é classe, não é nada. Eu e você, a gente trabalhando juntos para que o seu inglês se desenvolva. Escreva aqui nos comentários, eu quero fazer inglês com você. Eu vou te mandar uma mensagem e a gente vai organizar tudo isso aí, tá bom? Agora, de volta pro vídeo. Vamos lá, como o Bjorn, na passiva dele, lembra da passiva dele, eu vou ler ela de novo. Antes de interagir, se não houver heróis próximos, você pode examinar um. Ou seja, como ele gosta de ficar longe da equipe, isolado, no seu espaço, sem heróis próximos, a gente vai buscar classes que gostem dessa mecânica aí. A última carta do caçador diz o seguinte: perseguição da presa. Quando atacar, se não houver heróis próximos, adicione 2 golpes, e é uma carta que ela nem é descartada, você mantém ela ali preparadinha, certo? Então, se não houver heróis próximos, adicione 2 golpes. Lembrando que aqui você vai estar focado no seu arco. A gente vai focar em atirar com o arco. A gente vai usar o grande urso quando o bicho pegar, quando você estiver cercado por inimigos, você se transforma no grande urso e sai na mão com cada um. A outra carta de 12 de XP da classe do caçador é a caça, que uma vez por turno, antes de você ou um herói próximo atacar, este herói ganha uma inspiração, ou seja, não precisa ter herói próximo, então aplicando somente para você. Sempre que você estiver atacando de longe da sua equipe, você vai estar, se você estiver com essas duas preparadas, você vai ganhar uma inspiração e você vai aplicar 2 golpes de graça. Essa inspiração se converte em acerto e tudo mais. Então, focar ali no Bjorn full caçador pode ser interessante, mas se você entrar na classe do caçador para pegar só essas 2 cartas aqui, valem super a pena. Talvez, quem sabe, aqui você já vai estar com 24 de experiência, então talvez valha a pena você terminar a aventura com uma outra classe que busque essa coisa de querer jogar sozinho, longe da equipe. E também quero chamar a atenção para a carta Desbravando o Caminho, que custa 7 de XP lá da classe do escavador. Olha o que ela faz. No início do seu turno, se não houver heróis próximos, ganhe 1 de inspiração. Já pensou ter essas 3 cartas preparadas? Você vai estar ganhando 1 de inspiração só por começar o teu turno longe de inimigos. Quando você preparar o seu arco para atacar, você vai ganhar 1 de inspiração daquela outra carta de caçador e ainda vai aplicar 2 golpes. Então, se estiver longe dos seus amigos, trabalhando sozinho, essas 3 cartas farão com que você trabalhe de maneira muito mais eficiente. Além do que o escavador, bom, ele é focado em realmente, né, se esgueirar, entrar sozinho nos locais, né? Resumindo, então, a minha sugestão é: comece de caçador, busque essas 2 cartas ali de 12 de XP do caçador, depois migre para escavador e termine a aventura como escavador. E eu vou te mostrar aqui as 2 últimas cartas do escavador. Olha só, atenção especial para a carta Glória. Ela, depois de sofrer dano ou medo, ganhe 1 inspiração e examine 1. Lembra que o nosso Bjorn, ele tem 6 de limite de dano e 6 de limite de medo. Então é o maior do jogo. Você pode sofrer muito dano e medo, então você consegue ativar essa carta aqui várias e várias vezes. Tesouros Incontáveis seria a segunda carta de 12 de experiência, que é quando atacar, se houver uma ficha de busca ou ameaça no espaço do inimigo, adicione 4 golpes e perfurará o ataque. É boa, mas assim, acho que a Glória acaba sendo melhor. E, enfim, dentro da classe de escavador tem outras cartas ali que você depois dá uma olhadinha no baralho, podem te ajudar dependendo daquilo que está faltando na tua equipe ali e tudo mais. Então começa como caçador e termina como escavador a sua aventura, que vai ser sucesso aí
Lembrando que o teu estilo de jogo vai ser ficar sempre longe da equipe, trabalhando sozinho. E as cartas do escavador também, um outro detalhe, a maioria que tem correr 1. Então vai te ajudar a se deslocar e se manter longe da equipe. Fechado? Agora, eu vou falar uma outra build que a mim me agradou muito quando eu fiz. O Bjorn, ele tem uma grande vantagem. Quando ele se transforma em urso, ele troca os equipamentos dele por outros equipamentos. Eu vou colocar eles aqui na tela. Que, se você dá uma reparada neles, eles são equipamentos muito, muito fortes. Eles são muito melhores que o equipamento de nível 1. Eles são melhores que o equipamento de nível 2, mas eles são um pouco piores que o equipamento de nível 3, dependendo do caso. Então eu digo assim, eles são como se fosse assim, um equipamento de nível 2,5, sabe assim? É bom para praticamente o jogo todo. Mas no late game você vê que se transformar em urso pode não ser muito vantajoso. Como é que eu posso deixar as armas do urso melhores? Aí entra a classe do ferreiro. A classe do ferreiro tem 2 itens que eu quero chamar a atenção. Esses 2 aqui, ó. Entalis em Cirth, que custa 12 de experiência e permite com que você adicione... Eu vou ler a carta inteira. Depois de preparar essa perícia, ganhe 1 de inspiração. Quando um herói atacar, você pode descartar essa perícia para um dos itens dele e ganhar esse modificador aqui. 1 de acerto, 4 golpes e castigar. Isso aqui faz com que a tua mão, a tua porrada com a mão lá do Bjorn, ela tenha esse modificador a mais. Então, além dos golpes, eu vou colocar a carta aqui também para a gente poder visualizar. Além desses golpes que estão aqui, eu não estou com a carta aqui, deixa eu pegar ela rapidinho aqui, peraí. Pronto, aí a gente consegue visualizar juntos. Olha só. Então, garras cortantes. 3 de golpes com 1 acerto, 2 de golpes se rachar com outro acerto e 2 acertos, 5 golpes. Então, assim, é uma carta muito forte. Mas se você chegar lá no late game, lá no final do jogo, você vai ver que ela não é tão forte quanto os itens de nível 3. Então, se transformar em urso fica meio ruim. O que você faz? Como ferreiro, você adiciona mais coisas a essa carta. Entalis em Cirth vai fazer com que agora essa carta também tenha 4 golpes e castigar com 1 acerto. E a outra carta seria a Graça do Elfo Artífice, que faz praticamente a mesma coisa da outra carta, adicionando 4 golpes e perfurar. Né? Aí as suas garras cortantes elas passam a ter um limite de dano no seguinte: 3 golpes, mais 2 golpes dá 5, mais 5 golpes dá 10 golpes, e mais 8 golpes das 2 cartas, então dá 18 golpes, com rachar, perfurar e castigar. Mas claro, usando aí 4, 5, 6 acertos. Então, aí você me pergunta, da onde que eu vou tirar tantos acertos? Vamos lá. Fogo da Forja do Ferreiro. Quando atacar, você pode descartar essa perícia para escolher um item equipado e adicionar 1 acerto para cada ficha de consumo que houver neste item. Né? E aí o equipamento para essa classe, meio que tanto faz, porque o foco dela vai ser você bater como urso e melhorar as suas porradas como urso. Vai fazer com que você, como urso, seja um ótimo combatente. E lembrando que as cartas de ferreiro, elas têm um efeito global. Pode ser nas suas armas, pode ser nas armas dos seus colegas, e não importa a distância, né? Essas foram as sugestões de itens e de classes, mas agora faltou eu sugerir para você em qual equipe esse Bjorn vai se encaixar melhor. Vamos lá. Esse Bjorn ele fica bom. Essas formas de Bjorn que eu falei, eles são focados em combate. Então, se você tiver numa equipe em que está faltando gente na linha de frente, que está faltando gente para eliminar os inimigos, esse Bjorn vai ficar bom. Se você já tiver Gimli na equipe, se você já tiver um caçador, se você já tiver alguém que está pronto para o combate, não sei se vai ser o melhor Bjorn da sua vida, tá? Então encaixe e olha, garanto para você, o Bjorn dá conta de vários inimigos ao mesmo tempo. Ele é muito forte, muito resistente. Então se você tiver ali numa equipe em que está faltando linha de frente, coloca esse Bjorn que ele vai fazer a maior diferença na sua equipe. E sempre fica aquela recomendação, né? Tenha sempre ali na equipe pelo menos uns 2 linhas de frente, um suporte para gerar inspiração para a galera, né? De repente ali um curandeiro, né? E alguém que explore, alguém que tenha a capacidade de sair correndo na frente, tá certo? Se você fizer aquele Bjorn que eu falei, escavador,
que gosta de explorar, ele já supra ali o explorador, o combatente, dependendo da tua equipe, beleza? Bom, é isso. Se você chegou até aqui, dropa o dedão aqui no like, que você sabe como é que o YouTube funciona. Você quer que o canal cresça? Você quer que eu poste mais vídeos? Pô, deixa um like aí, pô. Comenta lá nos comentários, não é? Divulga com os amiguinhos na hora do recreio. O teacher aqui agradece a seu apoio. E outra coisa, se você tiver afim de um guia, de um herói específico, comenta aqui, faz igual o nosso inscrito lá, que eu falei no começo do vídeo fez, né? Deixa aqui no vídeo. Eu quero um guia de tal herói. Pô, faz um guia pra gente aí de tal herói. Me conte as estratégias. Enfim, faça seu pedido aqui. Eu acho que não tem nenhum produtor de conteúdo de jornadas na Terra-média no Brasil. Agora tá tendo. Então, fiquem à vontade aí pra sugerir assuntos aí que sejam do interesse de vocês. Um abraço and see you in the next one. Bye bye.